O Eri? Eri? Oi. Você pega água pra mim? Ah, pega. Eu vou deixar ele um pouco ali. Eu vou ficar aqui monitorando, tá? Olá, boa noite. Não sei se vocês estão ouvindo. Se estiver ouvindo, vocês dão um ok aí. E aí, Neto, o som tá bom? Pronto, vamos dar aí uns minutos, esperar 8 horas para começar. O Neto, eu sei que estou aqui cronometrado, então eu vou colocar o relógio aqui do lado, mas quando estiver na palestra, se estiver já próximo aos 30 minutos, aí você me sinaliza, pode mandar mensagem a ver se eu consigo perceber. Mas estou com um relógio aqui para me avisar. Boa noite para quem está entrando. Vamos esperar só uns minutos para iniciar a palestra. Pronto, boa noite a todos. Podemos começar, Neto? Esperamos mais algum minuto.
Então, para ser pontual, com os que já estão presentes, vamos tornar início a mais uma live aqui no Centro Espírita Chico Xavier. Agradecer pelo convite mais uma vez, e aí um pouco seguindo o roteiro, a gente inicia fazendo uma oração inicial e lê um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu escrevi aqui umas palavras para iniciar, uma prece inicial. Então, rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a bondade, distinguirmos a verdade da impostura. Esperamos, Senhor, podermos receber e sentir a presença de nossos guias e protetores, trazendo-nos a sua palavra de conforto, carinho, de amor e esclarecimento. Deixa-nos caminhar pela estrada e estender a mão a quem nos anda solicitando, e aquele que está solitário e triste. Deixe-nos ser-lhes o sustento e dar-lhes a mão e dizer-lhes: sou teu irmão, estou contigo. Vem comigo. Eu separei um texto do Evangelho segundo o Espiritismo que tem a ver um pouco com a palestra depois. Vou só ligar aqui o relógio. E assim, tem alguma semelhança com o que a gente vai falar depois, no autoconhecimento. Então, assim, pelo livro que eu tenho, é o capítulo 17, Sede Perfeitos. E ele começa falando das características da perfeição. Amai aos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que faceis mais com os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, com vosso Pai Celestial, como Ele é perfeito. Mateus 5,44. Explicação. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto ao Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens, ao igual que Jesus, aos quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer-lhes que se esforçassem para atingi-lo. Vou passar um pouquinho para frente, no capítulo 3, o homem do bem. O verdadeiro homem do bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Questionada sua consciência sobre os próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. Tem fé em Deus, em sua vontade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então, o homem perfeito, na verdade, é aquele que tenta se igualar com Jesus, não? Acho que foi Sófocles que falava que, assim, pedia para pelo menos não fazer o mal. Já que não estava conseguindo fazer o bem, pelo menos que lhe fosse concedido a graça de não fazer mal, que já, pelo menos, não está fazendo sofrer os seus iguais, não? Separei esse trecho porque o autoconhecimento tem um pouco disso. Nós estamos aqui para evoluir e ser plenos em tudo aquilo que a gente faz,
sabendo que nós somos um germe, temos a semente de Deus dentro de nós. Acho que era Joana de Ângeles colocava o exemplo da semente de uma árvore. A semente tem todo o potencial de virar árvore, mas naquele momento é uma semente. Então, nós somos sementes que temos todo o potencial de virar deuses. Então, cabe a nós temos todo dentro de nós, e tudo começa pelo conhecimento e saber que nós podemos, que nós conseguimos. Teve um sábio na Ásia, um budista, não me recordo o nome, não era Buda exatamente, mas um dia perguntaram para ele como que ele sabia tanto e o pessoal tratava ele como um Deus, como a idade que ele tinha. E ele comentou: a diferença entre eu e vocês é que eu sou Deus e eu sei que sou um Deus. Vocês são deuses e vocês não sabem que são deuses. Então essa é a única diferença. Eu sei e vocês não sabem, mas o nosso alicerce, a nossa essência é a mesma. Aí que entra esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem perfeito, né? Bem, eu acho que podemos continuar e começar com a palestra. Primeiro me apresentar, eu sou Humberto Justo Amoedo, sou natural da Espanha, moro já há uns 15 anos aqui no Brasil. Comecei conhecendo um pouco a doutrina espírita através na verdade, o primeiro contato foi através do filme No Solar, e posteriormente comecei a ler os livros de Chico Xavier, André Luiz, os livros de Kardec, e assim, tem pouco mais de 10 anos que estou lendo e mergulhando sobre a doutrina, então ainda sou um jovem aprendiz. Esta é a 4ª palestra que eu faço aqui no Chico Xavier. Na verdade, a primeira já tem quase 2 anos, o título era Nada por Acaso, que aí contava um pouquinho os acasos da vida e o que o Espiritismo fala sobre o acaso, né? O segundo foi focado no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, que traz bastante de todo o processo de construção do universo e passando pela física quântica até chegar na nossa essência, né? No Natal, depois do Natal, tive uma palestra aí sobre o título da Conhece-te a Ti Mesmo, e nesta autoconhecimento, na verdade, é um pouco a sequência, né? Na verdade, é um assunto bem grande, né, para a gente tratar numa palestra em pouco tempo, né? Mas assim, eu costumo que vou lendo nesse período, vou anotando, citando ou destacando citações, né? E assim um pouco as minhas palestras com base nessas citações, né? Utilizei, além dos livros Joana de Ângeles, né, que para mim são a base assim, faz um tempo que venho lendo eles e comecei a reler de novo porque são bastante intensos, mas também acompanhando palestras de Iris e Cláudio Sinotti, de Salvador, no YouTube, né? Eles são de Salvador, da Mansão do Caminho, lendo Joana de Ângeles e bastante de um psicólogo, psiquiatra, Carl Gustav Jung, que já falei na outra palestra. Ele, na verdade, foi uma reencarnação planejada junto a Joana de Ângeles, e a ideia era ele apresentar todo o arcabouço teórico, psicológico, para depois introduzir a psicologia espírita, né? Que é o que Joana de Ângeles tenta trazer através dos livros dela. Mas Joana de Ângeles se utiliza dos conceitos teóricos para tentar explicar tanto o conhecimento espírita, através dos mentores de Kardec, e misturando com a psicologia moderna, né? Atual, né? Para começar, então, assim, gostaria de voltar à eterna pergunta do Livro dos Espíritos, de número 919, que pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí a primeira resposta, diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo.
Mais na frente ele fala, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso. Eu preciso responder a uma pergunta. Quem sou eu? Então, assim, eu acho que tanto a pergunta como a resposta, a forma mais prática e eficaz de me tornar um homem do bem, que falava o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, a forma mais rápida, prática e eficaz é o autoconhecimento. Eu achei aqui uma citação de Chico Xavier. Ele fala assim, vez ou outra, alguém me pergunta por que escolhi ser espírita. Aí ele responde, a doutrina, não? Ela me ensinou que preciso olhar para dentro de mim, me compreender, para poder compreender o próximo. Pois, se eu tenho meus conflitos, minhas falhas, meus erros, minhas dificuldades, defeitos, com certeza, todos que convivem nesse mundo também os têm. Estamos todos na luta, numa guerra interior, brigando conosco mesmo para corrigir essas falhas. Então, a forma de eu ajudar o próximo, eu me entender como pessoa que sou falha, que estou crescendo, evoluindo, e entender que eles são igual a mim, que estamos todos no mesmo barco e a gente vai crescer juntos. Tem uma citação também de Platão, que ele fala assim, vencer a si próprio é a maior das vitórias. Então, vencer a si próprio no sentido de conhecer e vencer nossas sombras, nossos conflitos. Então, essa é a maior de todas as vitórias. Platão há mais de 2.400 anos atrás. Joana de Ângeles, ela fala que autoconhecimento é conhecer a sua realidade emocional. E ela comenta que a psicologia dela, o que ela traz nos livros de psicologia, ela comenta que apoiando-se nos ensinamentos dos mentores e de Allan Kardec, que deram o surgimento do espiritismo, ela está buscando fazer uma ponte perfeita com a ideologia e a teoria da psicologia analítica, apresentada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Jung é uma personalidade, nasceu no final do século passado, morreu nos anos 60, mas assim ele era médico de formação, depois se decantou pela psiquiatria, depois pela psicologia, e ele trouxe inúmeras contribuições, tanto a psicologia, medicina, antropologia, sociologia, arte, literatura. Ele tem algumas curiosidades, como ele já escreveu o livro, era amigo de Albert Einstein, escreveu o livro com um amigo deles, que é Wolfgang Pauli, que foi prêmio Nobel de Física, e ele escreveu um livro sobre psicologia e física quântica. Jung também é autor intelectual, para quem não conhece, de Alcoólicos Anônimos. Acho que todo mundo ouviu falar de Alcoólicos Anônimos, onde as pessoas se reúnem e vão comentando como vão passando o período de quarentena do álcool, e como assim, esse compartilhar a evolução, ele traz um bem para o grupo e um bem individual. Então, ele começou não especificamente com pessoas alcoólatras, mas com grupos que sofriam dos mesmos problemas. E começou montando rodas de escuta, onde todo mundo falava. E aí, uma das pessoas que participou dessa roda usou o modelo para criar Alcoólicos Anônimos. Né? E eles mesmos reconhecem que foi com base naqueles encontros com Jung que surgiu todo. Né? Na palestra passada, a gente falou um pouco do inconsciente. Quem trouxe isso foi Freud. Ele foi o primeiro que trouxe para tentar explicar como funciona a nossa mente, a nossa psique, que além do consciente, tudo aquilo que a gente percebe, tem algo mais, que ele chamou subconsciente. E ele tem aquele desenho, que é um iceberg, onde a parte visível é o nosso consciente e toda a parte que fica embaixo da água é o inconsciente. Jung aprofundou mais. Também comentei um pouquinho na palestra passada. Jung, na verdade, o que fez, ele dividiu o inconsciente em duas partes. Um inconsciente pessoal, que é aquilo que eu fui adquirindo e de uma forma inconsciente ele veio para a minha psique, mas eu não me recordo, de forma consciente eu não me recordo. E esse inconsciente individual, ele vem desde o momento do nascimento. Então, desde que eu nasci até agora, eu estou alimentando meu consciente pessoal.
são tudo aquilo que de alguma forma existe um mecanismo que o inconsciente vai captando tudo, ainda não está muito bem desenvolvido, nem a ciência sabe muito bem como funciona, mas assim, quando a gente está assistindo ou passando por um momento da vida, a gente capta algumas imagens e memoriza. E o resto em torno, a gente não tem consciência de que também estamos, de uma forma, registrando. E Jung trouxe o conceito de inconsciente coletivo. Ele falava que todos nós estamos imersos num oceano de conhecimento que vem do nosso passado, do nosso histórico, dos nossos ancestrais, e que de alguma forma nós estamos conectados e teríamos acesso a isso. Então, esse conhecimento universal está presente, disponível para todos em nosso inconsciente. É claro que Joana de Ângeles utiliza esse inconsciente coletivo para remeter a todo o conhecimento das nossas vidas passadas. Destaquei aqui só duas citações. O inconsciente, fala Joana de Ângeles, neste oceano encontra-se guardado todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões de desenvolvimento e evolução até o momento de lucidez do pensamento lógico. Então, toda a evolução da humanidade, desde as primeiras células, até os primeiros minerais, até agora, tudo isso forma parte do nosso inconsciente coletivo. Cita também, encontram-se arquivados toda a história da humanidade, os diferentes períodos vivenciados, abrindo pequeno espaço ao inconsciente individual, que é carregado dos nossos registros atuais, desde a conceição até a atualidade. Então, novamente, toda a história da humanidade nós temos, de uma forma, em nosso inconsciente coletivo, bem como tudo que a gente sofreu, viveu, dias melhores, alegrias, está registrado no nosso inconsciente individual. Outros conceitos que Jung trouxe foi o do ego e do self. O ego, ele fala que é a instância, que é o centro da nossa consciência. Em tudo que nós temos consciência, isso é o ego. Tudo que a gente sabe de prontidão, tudo que a gente memoriza, tudo isso forma parte do ego. E o ego é o ente administrador. Em princípio, somos nós, não? É o eu. Mas Jung trouxe uma outra entidade que ele chamou de self. Self, ele falava que não sou eu maior. Então, se a gente consegue integrar tudo o que temos no consciente com tudo o que temos no inconsciente e conseguimos integrar isso de forma consciente, ou seja, eu passo a perceber todo consciente e inconsciente como algo consciente, esse todo é o self. E esse todo, esse self, seria o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o nome bom, fala de se parecer a Deus. Se eu consigo ter acesso a toda a minha psique, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, a toda a humanidade, na verdade, eu estou sendo pleno. Aí tem um livro de Joana de Ângeles, que é o Homem Integral, não? Que é aquela pessoa que tem plena consciência de tudo o que ela é, tudo o que essa pessoa é. E Joana de Ângeles, nesse livro, ela comenta que a única pessoa que passou na Terra que chegou nesse nível é Jesus. Né? Joana fala assim, sendo o self o arquétipo básico do consciente, é o princípio inteligente, ele é o somatório de todas as vivências evolutivas, sempre avançando na direção do estado luminoso. Jung falava esse estado de self, de plenitude, ele chamou também de imago Dei, a imagem de Deus. Se eu conseguisse acessar a toda essa parte da minha personalidade, eu, na verdade, estaria me aproximando de Deus. Né? Joana de Ângeles fala o self como o centro de tudo, o inconsciente, o espírito, Deus em nós, a força que nos rege. Né? Então, o autoconhecimento, na verdade, de forma consciente, a gente ir aprofundando-se cada vez mais e conhecendo o nosso inconsciente, a nossa realidade como um todo. Isso de consciente e inconsciente, a gente pode imaginar, a gente está aqui numa sala, estou na sala de casa, um quarto fechado, tudo que eu percebo aqui na sala é o meu consciente. Tudo que está lá fora, eu não tenho acesso, não consigo ver. Eu sei que está lá fora, mas
conscientemente e não tenho acesso. Mas por não ter acesso, lá não está existindo, não tem outras pessoas, não tem outras casas, não tem uma vida lá, eu não consigo acessar, mas ela está lá. Então esse é sempre uma forma de mostrar que o meu consciente é o que eu vivo no momento, o que eu estou percebendo, e o meu inconsciente é aquilo que ainda eu não tenho acesso. Eu sei que está lá, tenho a percepção, o sentimento de que está lá, mas não consigo ainda acessar. Já falava, que a própria doutrina, assim, ela nos ensina que o necessário para o aprimoramento nosso é o na verdade, o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Aí que junta um pouco todo autoconhecimento vai implicar em conhecimento, porque vou ter acesso a minha verdade universal, a tudo que nos formou como homens até aqui. Não? Isso também, esse autoconhecimento é a base da psicologia. Não? Psicologia vem do grego psique, que significa alma. Não? Então a psicologia busca entender o que é a alma da pessoa. Não? Falando um pouco da psique também, não? Eu, como psique, tenho aqui uma citação, acho que é importante, de Hermínio Corrêa de Miranda. Ele tem um livro muito interessante que chama Alquimia da Mente, que ele fala que a psique, ela já está na partícula, é da essência. Então, desde o mínimo átomo do nosso ser, o mínimo átomo que existe na Terra, ele já tem um psiquismo próprio. Né? E já Emmanuel, ele comentava que concebe a alma adormecida na pedra, sentindo nas plantas, sonhando no animal e despertando no ser humano. Não? Então, tudo isso é um processo de evolução, onde a gente cada vez vai tomando mais consciência do que somos e do que nos podemos tornar. Não? Incluso Hermínio Corrêa de Miranda, nesse livro Psicologia, Alquimia da Mente, ele fala que qualquer pequena célula, a mais mínima célula, já é um psiquismo primitivo, uma ascensão de consciência. Não? Ela já tem um mínimo de consciência e a evolução dela vai determinar o crescimento, assim como todos nós. Não? Agora, a pergunta é será que nós estamos conscientes de tudo o que fazemos? Não? Ou diria mais, se nós fazemos as coisas de forma consciente, será que tudo o que a gente faz, em cada momento, a gente está no presente? Quando eu digo consciente, tenho plena consciência nesse momento, o que estou fazendo? Será que eu estou comendo, mas não estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã? Ou não estou agoniado, angustiado, pensando em uma coisa que eu não fiz no passado? Então, a gente sempre mora no presente, mas está viajando entre o futuro e o passado. Não? Isso forma parte também do inconsciente. O inconsciente tem uma qualidade que ele é atemporal. Então, se eu quero pensar uma coisa do passado, eu posso até vivenciar essa coisa como se estivesse acontecendo agora mesmo. Então, eu estou trazendo o passado para o presente. E essa temporalidade é uma característica do inconsciente. Né? Da mesma forma, se estou pensando no futuro, Hermínio de Miranda, ele fala assim, nós estamos eternamente no presente. Há apenas o agora, aquele mesmo agora. O presente é a única coisa que não tem fim. Vocês já pensaram se a gente mora no presente mesmo? Se tudo o que a gente faz é no agora? Tem um movimento agora, até, não de agora, já tem uns anos para cá, que é o Mindfulness, que é baseado num livro, não, de Mark William e Danny Perman, que se chama Atenção Plena. Então, esse Mindfulness, ele faz referência a uma consciência do momento, uma consciência sincera, não julgadora. Então, eu estar presente em cada momento o que eu estou fazendo, compreendendo o que eu estou fazendo, sem julgar-me. Eu sei que ainda estou num período de evolução, ainda tenho muita coisa pela frente. Ontem o Gilson comentava, não, que nós somos mais, a nossa alma, nosso espírito mais antigo que a Terra. Não? E seguramente
Nós ainda temos muito pela frente para aprender, não? A gente já viveu milhares de encarnações e ainda temos outras tantas para a gente evoluir e aprender, não? Então, os cientistas falam que atualmente a gente estamos vivendo em que se chama uma confusão mental induzida. O que é isso? A gente tem tanta informação, tanta sobrecarga de inputs, de pessoas, ambientes, de celular, de tecnologia, que nós não conseguimos estar presente muitas vezes no que estamos fazendo. Eles chamam também de atenção parcial contínua. Estou parcialmente atento às coisas. Alguém me fala, estou ouvindo, mas já estou vendo o celular, né? Será que isso nos leva ao autoconhecimento? Nós estamos nesse período de pandemia, que o Jason também destacou ontem. Será que no momento da gente olhar mais para dentro e nesse momento, né, que estamos vivendo, tentar conhecer um pouco além tentar buscar o nosso inconsciente de forma consciente, fazer meditação, ter um conhecimento do que realmente somos, né? Esse momento que vivemos agora, de excesso de informação e nossa atenção parcial plena, que ela muitas vezes é a causa da ansiedade, né? E cada vez mais estamos vivendo com problemas de ansiedade. Inclusive aqui a Organização Mundial da Saúde, com dados de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Ele levanta que a Organização Mundial da Saúde, que pouco mais de 9% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade, né? E em todo o mundo, quase 300 milhões de pessoas estão com esse transtorno. Então, o mindfulness é um movimento que ele, na verdade, tem foco interior, né? Um foco mais em nossos valores, nossos princípios e entender realmente, buscar o nosso conhecimento, né? Tem uma organização de meditação chamada Brahma Kumaris. Recentemente lançaram a Associação Médica Espírita Brasileira, né? Lançou um livro chamado Meditação, que tem um artigo, um capítulo da Brahma Kumaris. E numa palestra que a gente foi, Ken O'Donnell, ele fala assim, nós estamos vivendo num furacão, mas o furacão, ele tem no meio, tem aquele olho onde só existe tranquilidade. Tem ventos 200, 300 quilômetros no entorno, mas no centro do furacão é plena tranquilidade. Então, assim, o objetivo da meditação e da busca interior, do autoconhecimento, é em toda essa agitação que a gente vive, todo excesso de informações, excesso de mentiras, a gente conseguir centralizar e estar num estado de atenção plena, um estado de consciência plena, né? De saber quem eu sou. Jung falava, tem uma frase, inclusive tem uma música aqui no Brasil, não me recordo quem a canta, mas ele fala assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Muito interessante, não? A gente até passa por períodos da vida que a gente quer conhecer o mundo, tem umas ambições de ser o melhor, de virar diretor, de virar melhor futebolista, sempre estamos olhando para fora. Mas com o passo do tempo, a gente cada vez vai mudando isso, não? E a gente começa a olhar mais para dentro de nós. É o que ele fala, não? Quando olhamos para dentro, a gente está acordando para a vida, não? Quando olhamos para fora, na verdade, a gente está sonhando, não? Não é que não seja importante olhar para fora, é muito importante, mas sempre olhando, sempre percebendo que a gente só vai evoluir se a gente crescer, se conhecer, saber quem nós somos, né? Inclusive, Jung utiliza um termo, tem um livro bem interessante falando disso, da evolução do ser humano, e não fala diretamente, mas daquele conceito de mediana idade, ou aquele momento da crise dos 40, onde as pessoas chega um momento que eles
assim, de tanto sonhar, de tanto olhar para fora, eles não sabem, começa a dar aquela crise, aquela depressão, porque todo que olharam ou ansiavam de fora, às vezes não conseguem, ou quando conseguem não faz o sentido que eles achavam que faria, não? Ele chama esse termo de metanoia, que uma palavra grega, que é esse processo que vai além, um processo de transcendência, de mutação, de movimento, de mudança. E para Jung, esse processo de olhar para dentro é um processo de crescimento. Assim como a gente pode ver ou pensar que essa crise da média-idade é um problema, a gente deixa de ser jovem, cada vez tem menos tempo para muitas coisas que a gente planejava. Para Jung é um momento essencial da vida das pessoas, né? Ele fala que é o momento da explosão da psique, né? E é o momento de que meu eu, meu ego, ele se centra e ele tenta buscar o self, ou seja, ele tenta buscar todo o inconsciente, tudo o que a gente tem. A gente se pergunta muitas vezes, não, será que a gente não é mais o que é? Será que a gente não tem alguma potencialidade? Será que a vida não nos reserva alguma coisa? E essa busca interior, muitas vezes, que traz essa resposta. Nós somos muito mais do que pensamos que somos, ou do que nossa consciência acredita que é, não? Na verdade, tenho mais assuntos aqui. A palestra poderia até continuar, mas deu os 30 minutos. Não sei se pode passar para o seguinte. Acho que me estendi um pouco na parte de cima, mas, assim, resumindo, tanto Jung, primeiramente, como Joana de Ângeles, eles tentam explicar que a nossa evolução como pessoas e como espírito se dá a gente se integrar com o self. Não é o self, não é a minha parte inconsciente tomar conta da minha consciência, é o contrário. É eu chegar nele através do meu consciente. Joana de Ângeles deixa isso muito claro. À medida que o nosso consciente for tomando partida, conhecendo, crescendo a partir do inconsciente, nós seremos cada vez mais integrais, não? Seremos homens já a caminho de uma evolução maior, não? Bem, gostaria de agradecer. Antes de passar para a prece final, eu tenho alguns recados para dar sobre... Deixa eu buscar aqui. Então, para as pessoas que ainda não conhecem ou ainda não se inscreveram no canal do YouTube, tem o Chico Xavier Feira. Então, podem procurar e entrar lá, que vai encontrar as palestras e todo o material que o Chico Xavier divulga, não? Também existe uma campanha solidária, Chico Solidário, que está arrecadando alimentos para mais de um grupo fraterno. A primeira doação vai ser feita agora dia 15. Então, quem estiver interessado, não, procurar algum dos trabalhadores do centro para poder contribuir com as doações, não? Principalmente de alimentos. E o Aneto está falando aqui que podemos continuar até 20h50. Bom? Então deixa poder continuar um pouco mais. Acho que me perdi na hora, são 20h35. Então, na verdade, estava falando um pouco da integração do ego com o self, a minha consciência ir crescendo e chegar no nosso inconsciente e conhecer o nosso inconsciente. Jung falava que o nosso consciente é aproximadamente uma olha, aquele tampão de garrafa de vinho com relação ao oceano. Então, assim, a gente tem muito que crescer até chegar a uma integração correta com o nosso eu maior, com o nosso espírito, não? Com a nossa potencialidade. Tem um autor, Ian Stevenson, americano, médico. Ele tem bastantes livros sobre relatos de quase morte, não? Pessoas que tiveram EQM. E ele, em todos os casos, relata que quando a pessoa se livra ou
se vê fora do corpo, chega a ele um conhecimento universal. Diz que todo o conhecimento do universo parece que está na cabeça dele de forma instantânea. Não? E ele relata isso de muitas pessoas. Não? É como se naquele momento a parede, o véu que separa o nosso consciente e inconsciente, ele sumisse. Então, tenho acesso a todo esse conhecimento que Jung falava pessoal, desde que eu nasci, e coletivo, não? De toda a história da humanidade. Não? Jung falava com relação a esse olhar para dentro, que quando a gente se encontra nesse momento de virada, que alguns chamam de crise de mediana-idade, ele fala assim, nada mais importa. Precisamos desesperadamente encontrar um outro sentido mais profundo para a vida. Então, a gente estava caminhando, talvez buscando coisas materiais, ansiando metas que são, na verdade, não acrescentam ou não trazem nada novo para o nosso espírito. Não? E ele fala assim, percebemos que muitas das coisas que fizemos e que foram foco da nossa atenção até o momento, perdem importância. E nos encontramos com a crua realidade que nos resta menos tempo do que já vivenciamos até o momento. Então, também a crise tem isso, não? A gente diz, a partir de agora, não posso mal gastar meu tempo. Tenho menos tempo do que tinha. Não? Tem um poema de Rubem Alves, fala o tempo das jabuticabas. Separei aqui uma estrofa, fala assim, sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltava poucas, agora ele roe o caroço. Não? Então, assim, a gente chega a um ponto de que tudo o que a gente fez e que nos trouxe até aqui, muitas das coisas, agora não fazem mais sentido. Não? E Rubem Alves, no poema, ele fala assim, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir dos seus tropeços. Não estou interessado em pessoas com ego inflado. Estou querendo compartilhar a vida com pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. Não? Então, eu não quero perder meu tempo com aquilo que não me interessa, não? Aquilo que não me acrescenta nada. Tanto Jung, não? E depois Joana de Ângeles, eles veem esse processo de envelhecimento, como uma parte, como um processo natural, parte da nossa evolução, do desenvolvimento humano. Não? E é uma etapa de grandes oportunidades de crescimento pessoal, de encontro com as nossas sombras, de ressignificação, de reaprender a vivenciar e valorizar o agora, vivenciando um momento de transformação profunda, estabelecendo nossos valores, priorizando novos conteúdos, em um processo de acabar com a hegemonia do ego entre os mistérios e a realidade da morte. Assim como o tempo de jabuticabas, o essencial faz parte da vida e o que eu quero é o essencial. Então, acho que vou terminar por aqui. Espero que tenha ficado um pouco claro essa evolução, esse momento de autoconhecimento, que assim como falam nossos mentores, como fala o Livro dos Espíritas, como falava Jung, como falava Joana de Ângeles, somos muito mais do que a gente acredita que é. A gente sabe disso, percebe isso, e cabe a nós saber que nós somos deuses. Então nós temos que acreditar que somos deuses. A diferença do sábio budista e do resto é que ele sabe que é, e nós não sabemos. Bora acreditar, bora viver o presente, bora praticar meditação e estar mais ciente do que a gente faz, estar concentrado no que a gente faz no nosso dia a dia. A gente às vezes passa o dia, um almoço, e quando percebe já acabou e nem percebeu, degustou a comida. Não? Então, é um pouco do que eu entendo que eles tentam trazer para a gente. Não? A gente vive um presente, um eterno presente, mas nós não temos ciência, nem estamos conscientes no presente. E ansiamos ir para o futuro, vivemos muitas coisas do passado, repetimos coisas do passado, e não conseguimos estar pleno no que a gente faz. Não? Então, agradecer a todos que ouviram aqui, as 20, 21 pessoas. Parece pouco, mas se fossem 20 pessoas numa sala, dá uma boa plateia. Não?
Então, obrigado. Não consigo, sei que foram passando mensagens, se teve alguma pergunta ou não, mas acho que podemos passar para o encerramento e oração final. Separei também aqui um trecho do Evangelho. Gostaríamos de agradecer os bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamos-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para praticar o bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para as quais suplicamos a misericórdia de Deus. Então, gratidão a todos os amigos presentes. Vamos contribuir com a campanha Chico Xavier. Tem muitas pessoas que estão passando fome, não têm abrigos, não têm como alimentar os filhos, ou ficam sem poder dar. Imaginem agora nesse momento que muitas escolas públicas, especialmente, não está tendo escola, não está tendo lanche escolar, não está tendo a merenda. E muitas das crianças, os pratos principais, a alimentação principal era na escola. Não? Então, imagine o drama dessas famílias que não estão trabalhando, não têm sustento, não têm auxílio e não têm direito aos programas do governo e não estão conseguindo trabalhar ou na rua não conseguem tirar o sustento que tiravam antes. Não? Então, vamos divulgar essa campanha e tentar apoiar em todo o possível. Não? Agradeço a todo mundo e fico à disposição para outras palestras. Foi diferente aqui, as outras palestras presenciais. Eu acho que fica mais fácil, pelo menos, estruturar a apresentação. Mas espero que tenha sido de proveito para todos. Obrigado, boa noite, bom final de semana e bom mês para todos. Um abraço, obrigado, gratidão.